Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui no nosso canal Reflexões Bíblicas para nós trazermos aqui mais uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. Eu convido você para ouvir um pouco mais da Palavra de Deus e eu tenho uma Palavra de Deus para o teu coração nesta hora. Não saia daí, eu volto já já com uma Palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui de volta para trazer uma palavra de Deus, uma reflexão bíblica para o teu coração. Eu sou o pastor Josenildo Nunes, sou pastor aqui da Assembleia de Deus Cristo para Todos, aqui na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Eu quero refletir uma palavra encontrado na narrativa de Marcos, no capítulo de número 1, na narrativa de Marcos, capítulo de número 1, onde nós vamos encontrar uma mensagem de um pregador por nome João Batista. No capítulo 1, exatamente no versículo de número 4, ou a partir do versículo de número 3, diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vamos fazer uma rápida observação aqui, quando podemos identificar na vida de um pregador, quando ele está pregando uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem genuína bíblica, que pode causar e trazer grandes edificações para a igreja. Quando é que eu percebo, dentro de um campo perceptivo, dentro de uma boa analogia, quando estamos pregando uma boa mensagem bíblica e genuína nos nossos dias? Perceba que João, ele aparece aqui no cenário bíblico como uma voz. Ele aparece aqui como uma voz. Ele era a voz do que clamava no deserto. Versículo 3, voz do que clama no deserto. Uma coisa interessante a ser observada é que o púlpito de João Batista era o deserto. O campo ou púlpito de João Batista era o deserto. Perceba que João Batista vem de uma linhagem de sacerdotes. João Batista poderia estar exatamente na escala sacerdotal da época, mas João Batista percebeu que o sacerdócio, a casa do Senhor que envolvia o sacerdócio de sua época, estava corrompida, estava manchada, estava comprometida com tantas coisas. João Batista percebeu que ali não dava. A mensagem de João Batista não caberia naquele período e exatamente dentro da casa do Senhor. A mensagem de João Batista, ela não caberia naquele sistema onde a casa do Senhor estava comprometida com o erro, com a profanação da
boa palavra de Deus. Então João Batista faz exatamente o que poucos poderiam fazer. João Batista sai do templo e faz do deserto o seu púlpito. E o texto vai dizer que toda a Judéia, eles corriam, né? Toda a Judéia e todos os das províncias, eles corriam para ouvir a mensagem de João Batista. E João Batista faz aí do deserto o seu altar, o seu local de mensagem. Uma outra coisa a ser observada é que João Batista tem uma mentalidade muito sadia, muito bem centrada. João Batista, ele começa a pregar para um público, e o seu público que vai lhe ouvir, João Batista está trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem para a transformação, para que as pessoas viessem, voltassem para Deus. Mas no versículo 5, ele está exatamente trabalhando com essa mentalidade desta mensagem. Mas quando você sai, por exemplo, de Lucas, de Marcos, e você vai, por exemplo, para Mateus, capítulo de número 3, você vai perceber algo muito interessante visto aqui nessa situação. Sabe o que? Você vai encontrar Mateus, capítulo de número 3, você vai encontrar algo muito lindo. No versículo de número 5 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Essas pessoas que saíram ao encontro de João para ouvir a sua mensagem estava sendo tratada sobre arrependimento. O bom pregador, ele deve saber distinguir a sua mensagem do seu público. João Batista está pregando para um povo sofrido, um povo até então cansado de tantas situações que o apertavam, e a sua mensagem traz uma visão transformadora, provocadora de arrependimento, a tal ponto que eles se arrependiam, né? Eram convencidos e transformados e logo após serem batizados. Mas João Batista, a partir do versículo de número 6 e 7 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse é o primeiro público de João Batista. Mas o versículo de número 7, ele vai perceber que na sua mensagem, no seu público, há um outro grupo de ouvintes se aproximando. Versículo 7 de Mateus 3 diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Aí João Batista mudou o seu tom de pregação. João Batista mudou a sua tonalidade de pregação. Veja que no versículo que antecede o 4:3 diz o seguinte: a mensagem de João Batista era essa: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E no outro, em Lucas, João está falando do arrependimento, e isso provocou arrependimento no povo. Mas quando ele percebe um outro público se aproximando, a mensagem de João Batista já muda. João Batista percebe que vem os fariseus, vem os saduceus, e ele inicia uma tonalidade pesada. Então João Batista começa a dizer na sua mensagem: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então perceba como agora ele percebeu o seu público, que houve agora uma mudança. O seu público agora houve uma mudança.
Então, quando é que uma mensagem ela está bem centrada na mentalidade de um pregador? Ele tem que saber definir bem o seu auditório, sua plenária, o seu público, né? Pois uma vez com uma mensagem você está em determinado âmbito, não significa que aquela mesma mensagem vai dar certo ali, né? Então, um bom pregador ele tem que ter essa mentalidade aqui como João Batista. João Batista traz uma mensagem forte, uma mensagem profunda, mas ele distinguiu ali os dois públicos dele, e quando a mensagem certeira chegou para os saduceus e os fariseus, foi algo confrontador. Uma das coisas bem interessantes a ser observada é que a mensagem de João Batista ela não deve ser mudada exatamente para os nossos dias, de maneira alguma, deve ser a mesma. A mensagem ela confronta, por isso que antigamente os evangélicos, que hoje é evangélicos, o povo do mundo gospel, então antigamente era conhecido como os protestantes, essa expressão protestar, protestante, que protesta contra o pecado. O verdadeiro pregador, ele não tem que se preocupar e nem deve se preocupar com as glórias para ele jamais deve levar isso. A mensagem do pregador ele deve centralizar sua preocupação na fidelidade da boa pregação como protesto, porque a mensagem do Evangelho ela protesta contra o pecado para provocar ao pecador o arrependimento assim, levando ao nosso Deus para que o sirva de maneira coerente, santa, para que possa adquirir ou receber o céu como herança. Então perceba bem que a mensagem de um pregador, ela se torna sadia quando o pregador, ele é fiel às Escrituras, prega como a Bíblia diz, recebe do jeito que ela é e transmite na sua fidelidade, totalidade de sua fidelidade. Tá bom? Fique com esta palavra, fique com essa meditação nesta manhã para o teu coração, para que você cresça na graça e no conhecimento. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha. Você que está assistindo, por exemplo, no Facebook, você pode compartilhar ou abaixo você tem um link, vai para o YouTube, se inscreva em nosso canal e você vai estar assim nos ajudando para compartilhar mais mensagens como esta e outras que virão. Deus te abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.